Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de abril de 2022. Estamos iniciando agora a nossa live solidária, né, sobre os refugiados venezuelanos. Teremos aí uma agradável, longa conversa com o pastor Daniel Lessa, sua equipe. Temos aqui irmãos de várias partes do Brasil. Nosso objetivo é levar informação e conscientizar, né, a todos sobre esse problema que persiste, né? Apesar de a mídia praticamente ter parado de tratar desse drama humanitário, ele persiste, né? Então, como costumamos sempre fazer, vamos iniciar com uma palavra de oração. A seguir, eu vou fazer uma introdução ao tema e, na sequência, passarei a palavra ao pastor Daniel Lessa. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor e são muitas as bênçãos que tens derramado sobre nós. Temos o privilégio, a oportunidade de compartilharmos essas bênçãos com aqueles que tanto precisam de cada um de nós. Por isso, ó Deus, eu lhe rogo que o teu Santo Espírito toque nos corações de todos, especialmente daqueles que ainda não ingressaram aqui em nossa live, mas que irão ingressar, para que tenham esse mesmo espírito de ajudar ao próximo, possamos amar de fato uns aos outros. Tudo isso nós lhe rogamos, então, que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bem, em Mateus 25:35, nós lemos um texto, né, que é muito conhecido, todos nós sabemos, né? São palavras ali de Jesus, né? Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes, né? Antes do drama e dos refugiados venezuelanos, eu me lembro bem do drama dos haitianos, né? E até então, aqui no Brasil, não era assim tão comum nós recebermos estrangeiros assim em número mais expressivo, né? Estrangeiros precisando de socorro, de ajuda humanitária. Então, de uns anos para cá, o Brasil entrou aí na rota dos países que recebem refugiados, recebem pessoas aí em uma situação difícil, né, dramática, fugindo de conflitos ou de penúria econômica, enfim. Então, precisamos fazer uma reflexão, não apenas, né, em relação a órfãos, viúvas, necessitados, mas em relação aos estrangeiros, né, que precisamos acolher. E Ellen White nos lembra que Jesus conhecia a influência da beneficência sobre o coração e a vida do benfeitor, e procurou imprimir na mente dos seus discípulos os benefícios a serem derivados do exercício desta virtude. El botón del audio, mas no lo hay. Opa, teu microfone aberto. Ok. Ele disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, verso 35. Ele ilustra o espírito de alegre beneficência que deve ser exercido no interesse dos amigos, vizinhos e estrangeiros. Só um instante. Damelis, por favor, o microfone aí. Obrigado. Mediante a parábola do homem que ia de Jerusalém para Jericó, né? Então, é uma citação do livro Beneficência Social, página 305, né? Chama atenção aí para o efeito que a beneficência tem sobre aquele que está, então, ajudando o próximo, né? Não apenas aquele que está recebendo, né? Então, nesse sentido, a Venezuela vive uma realidade política, social realmente dramática, né? Há vários anos. Eu me lembro quando o então presidente Hugo Chávez anunciou o socialismo do século XXI, né? Que a Venezuela estaria, então, implementando o socialismo do século XXI, que é muito parecido com o socialismo do século XX, né? Eu sou professor de história e a gente vê aí as semelhanças, né? São muito claras. E nas palavras aí de um
de um líder aí de um outro país, né, um tempo atrás, a Venezuela é uma prova de que o socialismo realmente deu muito certo, né, para os propósitos dele, né? Então, é uma ideologia nefasta que multiplica a miséria, a opressão, e é isso, infelizmente, que a Venezuela vive desde então, né? Essa aí é a razão de uma crise sem precedentes aqui na América do Sul, certo? Então, nós temos aqui nesse mapa as principais rotas dos refugiados venezuelanos, né? Aquilo que a ONU chama de êxodo venezuelano, né? Mais de 5 milhões e 600 mil pessoas, né, deixaram a Venezuela desde 2015, né, de acordo com um relatório lá das Nações Unidas, né, que inclui dados da Plataforma de Coordenação Interinstitucional para Refugiados e Imigrantes da Venezuela, né. Sabemos que a Colômbia é um país que recebe, né, parte aí desses refugiados, é um país que também foi colonizado pela Espanha, né? Então tem mais semelhanças aí culturais, linguísticas com a Venezuela do que o próprio Brasil. Porém, o Brasil tem se tornado aí o principal refúgio dos venezuelanos já há algum tempo, né? E a principal porta de entrada aí é pelo estado de Roraima. Temos ali a capital, né, do estado, Boa Vista, a cidade que está na fronteira Pacaraima, né? Temos então essa notícia aí de 2020, né? Então há pouco mais de um ano, né, oficialmente o Brasil tornou-se aí o país com o maior número de refugiados venezuelanos reconhecidos na América Latina. Bem, temos essa foto aí que é recente, né? Uma foto da Folha de São Paulo, mostrando aí a concentração de refugiados lá na cidade da fronteira Pacaraima. Então, realmente, um drama tremendo. O objetivo dessa live é que possamos, então, realmente aí conhecer as nuances dessa realidade, desse drama humanitário, e principalmente o que nós podemos fazer, né? Estamos aqui na região sudeste, há pessoas que nos acompanham em outras partes do Brasil, todos nós podemos ajudar de alguma forma, né? Então, a partir daqui, eu passo a palavra para o pastor Daniel Lessa, para que conduza, então, essa live. E, a partir de então, à medida que forem surgindo perguntas, podem enviar pelo chat aqui do Zoom ou também pelo meu WhatsApp. E depois, então, quando o pastor completar, então, sua explanação, a gente apresenta essas questões, essas dúvidas aí. Pastor, então, a palavra está contigo. Ok, muito obrigado, Rafael. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, né, e estar promovendo essa obra tão especial, que é a obra com os estrangeiros, né? Na verdade, biblicamente falando, nós temos um chamado para ajudar as pessoas em situação de vulneráveis. E se a gente for falar em vulneráveis, a Bíblia tem uma lista de pessoas, né? Mas hoje, no caso, a gente vai falar um pouquinho sobre os refugiados, estrangeiros, os migrantes, que é o caso que nós temos vivido aqui no nosso país e, especificamente, tem afetado, assim, muito, né? E a gente tem visto mais de perto, acompanhado mais de perto aqui em Boa Vista, em Roraima, né? Então, a gente vai falar um pouquinho do que é o trabalho que a ADRA tem feito aqui. Para isso, a gente tem alguns membros da nossa equipe que está aqui conosco, acompanhando também, pessoas que trabalham hoje na ADRA, pessoas que estão aí acompanhando desde o início da crise migratória. Então, vou também contar com a colaboração e a participação de algumas pessoas da nossa equipe, pessoas que vivem aqui e trabalham aqui, pessoas que, de certa maneira, foram impactados pela ADRA, o trabalho da ADRA, e também pessoas que vivem ali na fronteira, tá bom? Então, vamos ter a participação aqui da nossa equipe também. Então, assim, para falar um pouquinho sobre essa questão, eu penso sempre que Deus tem nos chamado, né, para sermos uma bênção. Esse é o chamado que Deus tem para nós, os seus filhos. Nós devemos ser uma bênção. Eu acho que a cada vez que a gente se aproxima do tempo do fim, que nós acreditamos que vivemos nesse tempo, a gente vê que as crises só têm intensificado. Né? Então, as crises sociais, as crises de fome, as crises políticas, né, climáticas e principalmente as crises que se envolvem a parte de migração, né?
quantas pessoas são forçadas a sair do seu lugar, do seu estado, dos seus países, né? E isso tem aumentado a cada dia mais. E, diante dessas crises, como igreja e como povo de Deus, a gente vê a oportunidade de servir, né? A oportunidade de ser uma bênção, de ajudar tantas pessoas. E é com esse pensamento que eu creio que Deus constituiu uma instituição, né, a ADRA, como uma instituição da igreja para apoiar as pessoas em situações vulneráveis. E, diante disso, Deus tem dado a oportunidade, Rafael e amigos que estão nos escutam, aqui em Roraima, de nós podemos servir a tantas pessoas desde o início da crise, especialmente ali por volta de 2017, né, quando começou aqui o fluxo de pessoas chegar em grande quantidade, e até hoje a gente tem sofrido os efeitos e ainda hoje continua muitas pessoas entrando todos os dias pela fronteira, né? Desde quando começou a crise, na verdade, nunca parou de entrar pessoas no Brasil. Lógico que você mostrou alguns dados aí, Colômbia é o primeiro lugar, né, que as pessoas escolhem para ir, né? Porém, o Brasil se tornou uma referência no acolhimento e no atendimento aos refugiados, né? Pelo sistema de interiorização, pelo engajamento das organizações, né? Então, se tornou uma referência muito grande no acolhimento. É tanto que hoje, né, tem muitas pessoas que às vezes saem dos outros países, vêm para o Brasil, porque aqui os migrantes, né, os refugiados, eles recebem todo o acolhimento, né? Então, eles recebem o atendimento na saúde, na educação, na interiorização, na procura de trabalho, na inserção, né, na sociedade. Isso tem sido uma bênção. E a gente vai compartilhar um pouquinho hoje de experiências. Eu acho que quando a gente fala do trabalho humanitário, o que conta muito são as experiências das pessoas, né? E é por isso que nós temos aqui algumas pessoas que vão participar conosco, e eu vou convidar a primeira pessoa que vai participar. Depois, Rafael, nós podemos abrir um momento de pergunta, de resposta, de tirar dúvidas, tá bom? Mas a gente vai abrir o primeiro momento aqui, eu vou convidar a Gisele. A Gisele está aqui na ADRA, desde o início da ADRA em Roraima, aqui conosco, né? A Gisele acompanhando desde o início, quando nós começamos os primeiros trabalhos com a população de refugiados, acompanhando os primeiros projetos. A Gisele tem uma experiência muito bonita de acompanhar as pessoas, já trabalha um tempo aqui conosco, e aí ela vai compartilhar um pouquinho do que tem sido essa experiência de trabalhar com os refugiados, né? E também compartilhar uma experiência que sempre que a gente ouve, a gente sempre se emociona muito, né? Gisele, vou passar a palavra para ti, Gisele. Se apresenta, Gisele é uma das nossas coordenadoras aqui dos nossos projetos da ADRA Roraima, então vou passar aí a palavra para a Gisele nesse momento. Obrigada, pastor. Antes de eu falar, a Damelis, Rafael, ela não está conseguindo ouvir. A Damelis é uma das pessoas que vai falar depois de mim, e aí ela não está conseguindo nem ouvir, nem ver nada. Mas a gente consegue vê-lo. Ela precisa, vou mandar mensagem no chat, né? Como ela não está conseguindo ouvir, ela precisa configurar o áudio dela, né? Vou tentar me comunicar com ela pelo chat. Tá, ok. Então, a gente começa aqui. Bom, gente, boa tarde a todos. Me chamo Gisele Teixeira Marques. A outra Gisele também é Teixeira aí, né? Esposa do Rafael. Eu sou assistente social, né? Me formei em 2015. E a gente tem uma boa experiência, uma experiência muito forte, eu posso até dizer assim, com a convivência, né? Com a migração aqui. Eu, na realidade, não sou de Roraima, eu sou de Manaus, mas eu já estou aqui há uns 20 anos, e a gente conhece um pouquinho da realidade daqui, de Boa Vista, de Roraima, né? Então, para contextualizar da forma como a gente chegou para chegar na área, eu preciso contextualizar um pouquinho como é que tudo iniciou aqui, né? Em 2015, foi o primeiro boom, né, de imigrantes venezuelanos, e os primeiros que chegaram aqui foram os indígenas do Aral. Então, em 2015, foi o primeiro choque que a gente passou aqui em Boa Vista, porque a cidade, como o pastor Daniel falou, é pacata, é simples, é tranquila, mas a Boa Vista já foi, antes de 2015, já foi muito mais tranquila. Então, é uma cidade que não chamava muita atenção, né? Poucas pessoas, as pessoas trabalhavam, a gente não via muitas situações sociais, assim como a gente está vendo hoje. Então, em 2015, foi a primeira vez que a gente viu pessoas pedindo no sinal, pessoas pedindo dinheiro com os filhos nos sinais. Aquilo ali assustou um pouquinho, né? A população aqui em Boa Vista, principalmente. Em 2017,
veio o segundo boom, né, que foi vários venezuelanos vindo para cá, e o Brasil ele ainda é o quinto país escolhido por eles por fazer fronteira e também por, como o pastor falou, né, esse acolhimento, os benefícios que eles recebem aqui, todo um aparato social para eles é muito maior que outros países. Então, em 2017, a gente já viu pessoas se aglomerando em praças, né? Muitas pessoas, muitas famílias pegavam as barraquinhas, ficavam nas praças, e isso foi chamando a atenção, e principalmente ficaram na rodoviária. Então, quando a gente chegava, as pessoas chegavam dos outros estados, de Manaus, enfim, se deparavam com uma cena assim que a gente nunca tinha visto. Era um negócio assim que, nossa, será que isso está acontecendo mesmo em Boa Vista? Muita gente na rua. As pessoas não tinham acesso ao banheiro, as pessoas não tinham acesso à comida, era muita gente pedindo entre os sinais, nos carros, com as pessoas. E isso foi, assim, chamando muita atenção da gente. E então, a minha experiência para começar como voluntária na ADRA foi quando eu fui a Pacaraima. Acho que eu tinha uns 2, 3 anos que eu não tinha ido a Pacaraima, e eu fui em Pacaraima em 2017, lá por outubro, novembro. E eu fiquei muito assustada quando eu cheguei lá. Essa foto que você mostrou aí, desse monte de gente assim, era pior na época, em 2017. Eles faziam, eles pegavam barracas e ficavam na frente dos comércios, né? Quando o comércio fechava de tarde, eles enchiam assim. Então era muitas famílias, muita gente com barraquinha, com lona, cozinhavam mesmo assim no chão. Então era um mini acampamento, sabe? Muitas pessoas aglomeradas assim. Então aquilo chamou a atenção. E eu cheguei numa noite e eu lembro que a primeira vez que eu fui em Pacaraima, à noite era silêncio. Era um negócio assim que a gente tinha até medo de andar por muito silêncio. E nesse período que eu fui, uma movimentação que eu nunca tinha visto na vida. E fiquei lá uns 5 dias e voltei. Quando eu fui para Pacaraima, eu fui à noite. Então, eu não tinha visto essa situação das pessoas descerem de Pacaraima até Boa Vista, que são 220 quilômetros a pé. Eu só ouvi as pessoas falando. Olha, eles descem a pé, vem a família inteira, vem aquele monte, uma caravana de 30, 40, 50 pessoas. E eu não vi. Na volta, foi uma sexta-feira à tarde, eu fiquei assustada. Muita gente, muitas famílias, elas carregavam suas malas, né? E elas achavam que Boa Vista era tipo assim, daqui a 20 quilômetros é Boa Vista. Elas não tinham noção do que eram 220 quilômetros. Então a gente via muita gente descendo, assim, muita criança, muita criança. Os mais vulneráveis sempre foram as mulheres, as crianças e os idosos, né? Mas o que me chamava a atenção realmente eram as crianças, muita criança mesmo. E essas pessoas vinham sem alimento, sem dinheiro. E a gente encontrou na estrada uma senhora que ela estava sozinha, né? No meio da viagem, essa senhora estava, o nome dela era Dina, eu lembro até hoje. Ela não conseguia mais andar porque ela tinha saído 5 horas da manhã e a gente encontrou ela na estrada por volta de 3 horas da tarde. E eu estava num carro de carona e a dona do carro decidiu, né, parar e dar uma carona para essa senhora. E então foi aí que a gente conseguiu colocar ela dentro do carro. Ela não conseguia caminhar, ela estava com uma garrafinha de água, ela não tinha se alimentado fazia 2 dias e ela tinha andado tanto que as pernas dela não conseguiam mais. Ela disse que não, a perna dela não obedecia mais, ela não conseguia mais dar um passo à frente. Então a gente colocou ela dentro do carro e aí a gente chegou em Boa Vista e levou ela para um abrigo, que eu mesmo morando em Boa Vista não sabia que tinha esse abrigo, né? Que era o Tancredo Neves. E quando a gente chegou lá para deixá-la, claro, a gente passou antes numa padaria, compramos algumas coisas para ela, demos algum lanche, comida, eu dei um pouquinho de dinheiro para ela no que eu tinha, e a gente foi deixá-la então nesse abrigo. Quando a gente chegou nesse abrigo, era um abrigo assim, que a gente fala um abrigo espontâneo. O governo não se responsabilizava, só deixou o local. Então, muitas famílias ali se acomodavam ali como podiam.
E a gente deixou ela ali. E ali foi que eu comecei, então, a me interessar em fazer alguma coisa, porque mesmo nessa situação, eu via pouca movimentação por parte da igreja, né? A igreja não falava muito, então eu comecei a me questionar e perguntar dos pastores, dos anciãos, o que que a gente poderia fazer, o que que a gente poderia fazer, porque era muita gente, e essa era a oportunidade que a gente via de fazer não somente o lado social, mas eu creio que o lado evangelístico também seria importante, né? Mesmo a gente não entendendo muitas vezes o idioma. E então, eu conheci o primeiro diretor da ATA, que foi o pastor Lindo, que hoje ele está aí no Espírito Santo, e a gente teve o primeiro encontro com ele, e ele me chamou, ele perguntou se eu queria ser voluntária da ADRA, porque eu perguntei assim, a ADRA não estava aqui ainda, em 2017. Então, eu perguntei assim, pastor, quando é que a ADRA vai vir? Ele falou assim, a ADRA... Aí ele falou assim, você crê que a ADRA vai vir? Eu falei, sim. Então, começa a trabalhar com a gente logo, porque a gente vai precisar de pessoas para trabalhar na ADRA. E aquilo ali foi eu senti aquilo ali como um chamado, como algo muito, muito pessoal. E assim a gente começou, então, nossa experiência com um voluntariado antes mesmo da ADRA chegar aqui. Então, o grupo que mais me chamava a atenção, que eu me envolvia para ajudar, foram as crianças. Primeiramente foram as crianças, os bebês, as mãezinhas que chegavam com os seus filhos. Elas passavam o dia todo no sol pedindo, elas carregavam placas assim de papelão mesmo, né? E iam para os sinais pedir comida, leite ou então mesmo trabalho. E como essas pessoas não tinham com quem deixar seus filhos, elas acabavam levando essas crianças com elas. Então, quando elas chegavam à tarde no abrigo, essas crianças estavam muito queimadas do sol. Então, a gente começou, então, a fazer um trabalho de mobilização com as igrejas, com os jovens. Eu era líder de desbravadores, eu tinha 10 clubes sobre a minha coordenação, então eu fui começando a mobilizar as igrejas, os jovens, os desbravadores, as irmãs do Ministério da Mulher, para que a gente pudesse, né, conseguir fralda, leite, remédio, roupa, calçado, porque essas pessoas só chegavam com uma bolsinha de roupa, né? E com seus documentos. Então, assim, era uma situação muito crítica, muito, 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 assim, eu lembro que a primeira vez que eu entrei no abrigo, eu cheguei em casa, eu não pude dormir direito, porque eu olhava para o meu filho, eu tenho um filho hoje de 17 anos, e eu via meu filho dormindo na cama, tendo seu ar-condicionado, tendo sua comida, e eu lembrava dessas crianças, né, que estavam ali. Às vezes a família não tinha rede, não tinha uma barraquinha ou um colchonete, eles pegavam os papelões, né, que eles achavam na rua, colocavam na quadra, no chão mesmo assim, e a família toda deitava. O pai e a mãe ficavam de um lado do outro e as crianças ficavam no meio. Então, era muito normal ver isso. Eles ficavam no chão, literalmente. Quem conseguia a rede, armava dentro da quadra do ginásio, né, tem aquelas grades, né? Então, eles armavam as redes ali mesmo e colocavam as crianças e os pais deitavam no chão mesmo. Às vezes nem tinha papelão. Então, era um amontoado de gente no ginásio. Esse ginásio, hoje ele já está desativado, já foi entregue para o governo, mas na época ele abrigou mais de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Era uma cidade dentro de outra cidade. Chegava lá, era uma realidade diferente. Era um monte de gente assim, em cima praticamente uma em cima da outra. Assim, eles ficavam um do lado do outro e iam chegando mais pessoas e eles davam um jeito de acomodar todo mundo. Então, ali tinha tudo. Tudo que vocês imaginam dentro daquele abrigo, aquele ginásio tinha. Era gente fumando, era gente bebendo, era prostituição, era droga, era roubo. As pessoas não conseguiam dormir porque tinha gente que ficava o som o dia todo, a noite toda. Era um negócio assim que eu não sei como é que essas pessoas conseguiam, né? Não tinham para onde ir. Ou, As ou, pessoas... ou um negócio que você não sabe descrever, não tem como você descrever, né? O que você Sim, passou lá. É só isso sim. que eu ia falar. Sim, é isso mesmo. Então, a gente queria, de todas as formas, conseguir resolver o problema dessas pessoas. Então, eu tinha um carro na época, e com esse carro eu não trabalhava, não tinha trabalho, mas eu entreguei na mão de Deus esse carro, entreguei na mão de Deus a minha vida e eu quis fazer o melhor para eles. Então, eu saí mesmo fazendo o lado social mesmo. Então, eu passava na casa dos irmãos, eu pegava as doações, eu levava a pessoa para os hospitais, porque eles não tinham atendimento.
E o mais interessante, assim, para quem está ouvindo a gente, que naquela época a xenofobia estava muito forte aqui, muito, muito, muito forte. As pessoas tinham muito preconceito, né? Não queriam ajudar, a gente se esbarrava nesse tipo de situação porque as pessoas não queriam ajudar, eram poucas as pessoas que queriam ajudar. Então, a gente teve que fazer uma mobilização realmente para que eles pudessem se sensibilizar com as situações, porque eu pensava mais nas crianças, eu pensava nos bebês, porque são indefesos, eles não têm culpa. Pai e mãe deixaram tudo na Venezuela, deixaram a família e vieram para cá para conseguir um emprego. Eles tinham aqui no Brasil como um novo começo de vida. Eles viam aqui a oportunidade de recomeçar a sua vida, de dar um futuro melhor para os filhos. Então, eu conheci pessoas, por exemplo, que passavam fome na Venezuela, porque não era questão que não tinha comida na Venezuela, igual hoje, ainda tem. O negócio é que eles não tinham dinheiro. Tinham pessoas formadas que trabalhavam tinham 3 empregos, de manhã, de tarde e à noite, eles não conseguiam comer durante o mês. Eu conheci pessoas que pesavam, por exemplo, lá 80, 90 quilos, aqui estavam com 30 quilos, 40 quilos. Então, tudo isso foi me impactando e de uma forma muito, muito sensível, eu consegui absorver esse trabalho como uma missão. Eu não conseguia falar o espanhol, eu chorava muito porque eles falavam, eu não conseguia, e eu chegava em casa frustrada porque eu queria saber entender mais para poder ajudar. E aí foi que o pastor Arlindo veio com uma mensagem para mim que eu levo até hoje. Ele disse: minha filha, eu também não sei falar o espanhol, você não sabe, mas a única linguagem que as pessoas conhecem, que elas não podem negar, é a linguagem do amor. Tudo que você faz com amor, com carinho, que elas sabem que você está fazendo isso para ela, para o bem-estar dela, elas vão aceitar. Então, vai com calma, acalma teu coração, e faz o seu melhor por eles. E foi isso que eu comecei a fazer, e eu pedia muito a direção do Espírito Santo para que ele me desse o dom de línguas. Foi a primeira vez que eu pedi na minha vida o dom de línguas, porque foi aí que eu fui começando a entender e pude ajudar muito mais. Quando a Adra chegou, eu participei da primeira equipe, né? Estou desde a primeira equipe, e a gente começou, então, a ajudar muito mais do que antes, né? Que foi realmente com as doações do kit, de colchões, de kit de cozinha. Quando a gente ia para dentro dos abrigos entregar um colchão, a gente via famílias, crianças, pularem dentro da barraca, né? Pai, né? Feliz porque hoje não iam dormir no chão, não iam dormir ao relento. Então, são muitas histórias. Eu tenho muitas experiências assim, nesses quase 4 anos de ADRA, de muita, muita história que eu vi, que eu vivi, e que muitas delas assim, a gente consegue dizer que hoje estão bem de vida, estão espalhadas no Brasil. Pessoas que conseguiram sair desse estado lamentável, que eles estavam de vulnerabilidade, conseguiram construir sua própria história e estão construindo e escrevendo. Então, trabalhar na ADA para mim tem sido um sonho realizado, era um sonho que eu tinha de infância, mas eu jamais... Meu sonho realmente era trabalhar na África, né? Eu tinha meu sonho de ir para a África, ser voluntária lá, ser evangelista lá, mas Deus não me tirou daqui e trouxe um outro país para cá, para dentro, e me aproveitou. Então, eu agradeço muito e vejo isso como uma missão realmente. Então, se eu for contar todas as histórias, a gente vai durar mais de 2 horas, né? Mas, resumindo, é basicamente isso. Obrigado, Gi. A gente realmente tem muitas histórias aí para compartilhar, né, Gisele? Acompanhou desde o início, né? Rafael, será que eu consigo compartilhar um vídeo, Rafael? Com certeza, pastor. Deixa eu. Já está habilitado já. Você já pode compartilhar. Tá. Vou tentar aqui compartilhar um vídeo, aí vocês me falam se vão conseguir ver aí, tá bom? Aí me fala aí no chat aí. Pastor, só toma sim cuidado com a questão de direitos autorais, porque nós já tivemos vídeos bloqueados no YouTube por causa disso. Eu não sei se tem alguma música nesse vídeo que tem algum direito. Não tem música, é um vídeo, é um vídeo gravado pela Novo Tempo, no Retratos da Novo Tempo. Perfeito. Tá bom? Deixa eu tentar ver se a gente consegue aqui. Consegue ver a tela? Sim. Vamos ver se roda o vídeo então, tá bom?
É só alguns minutinhos para a gente dar sequência aí na próxima experiência, tá bom? Só o áudio que não está saindo. Não está saindo áudio? Não, sem áudio, por enquanto. O que será que deve fazer para sair o áudio, Rafael? Bem, primeiro ver aí o vídeo, né? Tá tudo certo em relação ao áudio dele aí? Tá liberado? Tá tudo certo? Pastor, se Tá, você tá tudo certo. qualquer coisa, eu passo o vídeo para o Rafael, pastor. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com você aí. O senhor está deixando o seu áudio liberado enquanto o vídeo transcorre aí? Tô deixando. Ah, então não sei. Deixa eu ver aqui. Se ele estiver disponível no YouTube, manda o link aí no chat para gente. Tá. Não consigo mandar pelo WhatsApp. Eu não. Deixa eu ver aqui o link. No YouTube. Pastor, enquanto o senhor procura o vídeo aí no YouTube, Ok. fazer alguns comentários aí acerca aí da apresentação da Gisele, né? Muito boa, por sinal, né? Toda a experiência dela, né? Eu fiquei surpreso, assim, com o fato de que a Adra esteja aí há tão pouco tempo, né? Para mim, já estava há mais tempo, né? Atuando aí no Estado, né? E, e toda essa situação aí que ela relatou, né? Nesse ginásio, nessa situação de violência, era até uma curiosidade, porque aparentemente, pelas notícias que chegam aqui até nós, aparentemente, salvo um caso ou outro assim isolado, as relações são relativamente tranquilas, né? As notícias que chegam até nós nos dão essa impressão, né? De que, claro, existe o problema da prostituição, sempre há um caso ou outro, mas de modo geral, as relações aí com a comunidade local são relações relativamente pacíficas. Então, não é bem assim, né, Gisele? Rafael, a realidade que eu estou contando aqui era no início, quando começou, em Uhum. 2016, 2017, né? Então, Sim. né, até 2017, início de 2018, o governo ele não se responsabilizava por essas demandas, então eles estavam tipo soltos aqui. Final de 2017, o Acnu chegou aqui e, juntamente com o governo federal, sentaram com os governos locais e outras agências, né? E foi aí que a ADRA veio também da equipe de Brasília fazer uma visita. E em fevereiro de 2018 começou a Operação Acolhida, que é do governo federal, juntamente com a Acnu e as agências. A partir dessa chegada deles,
os abrigos, então, foram para a responsabilidade do Acnu e do governo federal. Aí, sim, começou-se a ter regras, quem eram as pessoas que poderiam entrar, né, se beneficiar com o abrigamento. Eles passavam por um processo de critérios, de análise, tudo assim, sabe? As pessoas que estavam na rua foram retiradas, principalmente as famílias com crianças, grávidas, mulheres, os mais vulneráveis. Então, a partir daí, mudou a realidade. A realidade que eu estou falando aqui é o que a gente começou e o que era antes. Hoje já mudou. A gente já teve aqui em Roraima 15 abrigos geridos pela Operação Acolhida e pelo Acnu. Com eles, aí já se tornou um pouquinho mais restrito, tem mais regras. Tanto é que quem estava acostumado a viver em abrigo que não tinha regras, foi difícil a adaptação, porque os militares que chegaram no primeiro contingente eram militares que tinham trabalhado em causa humanitária no Haiti, tinham experiência. Então, eles tinham a questão da ordem e disciplina. E vocês sabem como são, né, os militares. Então, muitos abrigados, muitos venezuelanos não se adaptaram, eles foram expulsos, eles não queriam cumprir as regras, então eles eram convidados, né, a se retirar dos abrigos. E essas pessoas ficaram, então, nas ruas, mas elas tinham direito à interiorização por outro meio, né, que era outro programa dentro da Operação Acolhida, gerido por outras agências para interiorizar essas pessoas. A partir de 2018, aí sim, os abrigos, então, eram de responsabilidade do Acnu e eles tinham que se adaptar às novas regras, a regra de convivência, né? Muita gente. Aí foi separado abrigo indígena só para abrigo indígena, abrigo não indígena só recebia pessoas não indígenas. Então, assim, eles foram, então, se organizando. Entendi. Mas ainda há muita gente pela rua ainda, né? Pelo que a gente vê, os abrigos não dão conta de atender a todos os que chegam, né? São em torno de umas 600 pessoas por dia entrando pela fronteira, não é isso? Atualmente hoje, né, tem 400 pessoas entrando por dia, né? Mas com o programa de interiorização para o restante do país, consegue diluir o fluxo de pessoas. Então, hoje, por exemplo, aqui em Boa Vista, a gente não tem tantas pessoas na rua, porque a gente tem abrigos grandes, né? Hoje a gente tem mais de 8.000 pessoas em abrigos, só aqui em Boa Vista. Né? Então, existe muitas pessoas em abrigo. Os abrigos têm uma estrutura hoje grande, melhor, entendeu? Então, tem muita gente na situação de abrigo. Né? A gente vê poucas pessoas em Boa Vista, mas aí quando a gente for falar da situação de Pacaraima, já é uma outra situação um pouquinho mais diferente, aí a gente vai falar especificamente de Pacaraima também. Perfeito. Conseguiu receber aí, Rafael? Rafael, tem pessoas que ficam fora do abrigo por opção mesmo, viu? Algumas famílias, se elas quiserem optar por não ir, elas são respeitadas nesse sentido. Então, existe sim. Sim, eu vi que chegou aqui pelo WhatsApp, né, pastor? Sim, se não conseguir, tranquilo, a gente avança sem o vídeo, tá bom? Sim, eu vou... porque se tivesse mandado aí pelo chat, eu estou aqui no meu notebook, era um pouquinho mais rápido, mas eu vou conseguir também abrir. Então, se não conseguir, a gente pode avançar sem, não tem problema. Só um instantinho que já vou conseguir aqui. Tá. Aí, o que interessa para a gente está a partir do minuto 15, tá bom? Perfeito. Estou abrindo aqui já. Só mais um pouquinho. Retratos está de volta. No momento em que a vacina está começando. Compartilhar então a tela aqui, só um instante. Ciudadanía a través de parceiros implementados. Agora o áudio está saindo, certo?
Estão ouvindo? Não? Um pouco, um pouco. Tá falhando. Falhando um pouco. Falhando. Este é o abrigo Rondon 3. Aqui, mais ou menos 1.300 pessoas estão refugiadas hoje. É aqui a primeira parada de muitos deles enquanto tentam se restabelecer. E é aqui que a Adra faz um trabalho de amor na área da saúde e nutrição. Eles vêm muito pelos problemas, a crise econômica, a crise de saúde e, sobretudo, também porque não encontram remédios e pensam que aqui no Brasil vão conseguir essa ajuda necessária, principalmente os pacientes que são oncológicos de enfermidades crônicas, e nós orientamos eles aqui. Que orientavam? Meu nome é Damelis Domingues Dias. Eu tenho 49 anos e venho da Venezuela. Maturi Monagas. Repletos de formações e habilidades, tanto Damelis quanto seu marido José são socorristas resgatistas. Além disso, Damelis tinha um salão de beleza. E mesmo com 2 rendas, a vida na Venezuela era inviável. Houve um tempo, quando começou a hiperinflação, em que os alimentos desapareceram. Desapareceram dos mercados, desapareceu o leite, a farinha, carne e o arroz. El arroz. Damelis e José tomaram a difícil decisão de deixar a Venezuela no Brasil. Pergunto como foi a viagem. Nesse momento, emudecem e respondem como filhos. Foi algo forte. Foi uma viagem, praticamente, por ser uma viagem tão longa, foi bem sucedida. Mas então, Deixei para trás toda uma vida de conforto. Tuvimos que vender. Tivemos que vender minha casa que eu amava. Tive que vender. E eu passei um ano juntando dinheiro para montar o motor do meu carro, para deixar ele novinho. E quando eu consegui, o que aconteceu? Eu dei o carro de presente para o meu irmão. E o mais triste e doloroso foi quando cheguei no Brasil e me dei conta do preço que vendi minha casa. E eu chorei. O valor que vendi minha casa na Venezuela, aqui eram R$100. Era R$100. ela garante que não se arrepende da decisão. Mesmo quando chegaram em Roraima em 2019, quando tiveram que dormir no chão com outras 24 pessoas. Ao conhecê-la em uma quinta de manhã, Damelis me conta como teve que ser resiliente depois de tantas mudanças. Me fala uma coisa, Damelis. Você estava me dizendo que vendeu sua casa, você deu o seu carro, tudo para poder estar aqui no Brasil. Como ficou sua situação financeira assim que chegou aqui? Bem mal. Chegamos praticamente sem nada. Começamos do zero. Sem nada. Sem nem poder comprar uma passagem. Vocês vieram com uma mochila e mais nada? Somente uma mochila e cheia de esperanças. A esperança fazia um futuro melhor para nossas vidas e nossas famílias. Como vocês andavam por aqui? De onde conseguiam dinheiro? E como usavam em relação ao transporte e à alimentação? A alimentação também. Tínhamos que administrar de uma maneira equitativa, porque quando chegamos tivemos que fazer nossa documentação e ir até um certo local. Eram R$16 de passagem de ônibus. Decidimos ir a pé e esses R$16 que gastaríamos, tirávamos 5 para comprar carne moída. 5 para comprar carne moída. R$1 para cheiro verde e macarrão. Isso era tudo. Isso é para um almoço. Com R$8. E sobravam R$10 que enviávamos para minha filha e meu neto na Venezuela, que estavam lá. E esse dinheiro aqui era pouco, mas lá era muito para eles poderem comer também. Ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Você tinha R$18, 16 R$16 e tinham que escolher entre comer ou se transportar. transporte. Preferíamos comer e andar a pé para enviar o resto para a Venezuela. O
Programa de Ações Alimentares e Não Alimentares da ADRA, em parceria com a USAID, identificou a necessidade de Damilis em um momento em que ela e o marido ainda precisavam melhorar muito suas condições de vida. Eu vi que ela fazia parte dos critérios do nosso projeto, então fiz o cadastro dela de acordo com a necessidade que ela vive. Então ela passou nos critérios do projeto e hoje ela é nossa beneficiária. Quando me ligaram, para minha surpresa, saí da lista. Choramos e dissemos, ai, que emoção! E de verdade, a primeira vez que fomos fazer compras foi uma bênção, porque deu para comprar uma panela de pressão, uma frigideira, compramos um lençol, umas toalhas, foi uma grande bênção para nós. De verdade, foi uma grande ajuda esse cartão. Veio com uma bênção para nós. O impacto positivo do trabalho da ADRA na vida de Damilis e José foi gradual. Com o tempo, eles conseguiram alugar um quarto e depois esta casa, onde vivem até hoje. Já são 2 anos no Brasil. Com o crédito de alimentação, Damilis consegue usar o dinheiro dos cortes de cabelo para suprir outras necessidades. Como podem ver hoje, tenho conforto, tenho guarda-roupa grande, onde guardamos todas as roupas, tem uma geladeira, tem um sofá, uma máquina de lavar automática, tem um fogão com botijão, é uma benção. Gratificante, né? Que apesar da ajuda que ela tem da ADRA, ela também pode se ajudar fazendo o seu próprio trabalho. Neste sótão da nação brasileira, o renascimento das famílias venezuelanas é a motivação da ADRA. O tempo de crédito de Rosa, Jocelyn e Damilis, infelizmente, está acabando, porque o projeto ainda quer ajudar outras 31 mil pessoas não beneficiadas com alimentação. Além disso, a ADRA Boa Vista capacita os migrantes em diversas áreas, como a de computação. Seu maior desafio é realmente ter os recursos necessários para alimentar a quantidade de pessoas, né? Tanto na produção de alimento, para alimentar as 1.500 pessoas que nós alimentamos todos os dias, quanto também para oferecer um cartão que permite a pessoa ir para o mercado e escolher sua comida, né? Então, com mais recursos, a gente conseguiria, se mais pessoas pudessem receber o apoio da ADRA, a gente conseguiria dar mais oportunidades também. A ADRA tem um dos papéis mais importantes. Temos uma parceria muito forte em muitos âmbitos com a ADRA, portanto, Caminhadas difíceis que resultam em passos cada vez mais firmes. Para quem ajuda e para quem um dia foi ajudado, o Brasil se tornou a nova estrada para os sonhos. Existe um coraçãozinho, e dentro desse coração está o Brasil, porque eu amo o Brasil de coração. Não é da boca para fora, é de coração. E a ADRA é como uma mão que nos ajudou a nos levantarmos quando estávamos caídos. Então, estão no meu coração, Brasil e ADRA. Ai, é muito gratificante. Também faço chorar. É muito, muito, muito bom, porque é muito bom. E me sinto mal quando não consigo solucionar algum problema, mas quando você pode solucionar um problema, eles ficam muito agradecidos, a gente fica muito feliz e é muito bom. Me sinto feliz de servir o meu povo. Feliz de receber o emprego. Milhões de pessoas saíram do país que lhes deu a vida e agora se confrontam com a ideia de estar longe da sua terra até a morte. Eles viajam longos caminhos em busca de um sonho. E a ADRA aqui em Roraima se converteu na potência desses sonhos. Eu convido você a conhecer mais sobre o trabalho da ADRA com os refugiados. Se una a essa missão para que a justiça, compaixão e o amor atravessem todas as fronteiras. Já, pastor? Posso?
Tá, essa história, Rafael, é da Damelis, tá? E hoje ela está aqui com a gente. A Damelis, depois, ela participou de um processo seletivo do meu projeto, que no meu projeto tem uma equipe de saúde, nutrição e tem de água, saneamento e higiene. E o currículo dela foi um dos melhores na seleção. Ela é de altíssima qualidade, uma profissional muito, muito, muito dedicada, e valeu muito a pena ela fazer parte da equipe. Hoje ela faz parte da equipe, ela trabalha num abrigo como monitora de saúde e nutrição, e ali ela tem a oportunidade de desenvolver as atividades do projeto. E aí eu convidei ela para ela falar um pouquinho, né, de como é agora estar do outro lado, né? Um dia ela estava sendo auxiliada, sendo ajudada pelos projetos da ADRA, agora ela está dentro do projeto do Emergência Roraima, e agora ela ajuda os irmãos venezuelanos. Então, eu convidei ela para que ela pudesse falar, só que eu não sei se ela vai conseguir falar um pouquinho, né? E aí eu queria que ela contasse a experiência dela e falasse também das bênçãos que ela tem recebido depois que ela entrou no projeto. Damelis, está me ouvindo? Eu não sei se ela conseguiu ativar, mas ela disse que ativou, mas não conseguia te ouvir. Tem que abrir o áudio dela, o microfone lá. Damelis, Oi, está me ouvindo? estoy Oi. escuchando. Sim, Hoy, buenas tardes. ¿Da para É com... escuchar? sim. Boa tarde. ¿Da para escuchar? Agora sim, me estão ouvindo? Sim, Oi, vocês estão ouvindo a oi, gente? boa tarde. Sim, sim, estou escutando. Sim, bem-vinda, irmã. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Bueno, De nada. primeramente doy gracias a Dios por este momento. Me siento muy honrada por estar participando aquí hoy en esta tarde. Y así como escucharon mi historia, pudieron ver, yo fui una de esas inmigrantes que llegó aquí, a Brasil, sin nada, como falei allí en la historia. Y yo participé allí de este proyecto. Y ADRA, como falei, es para mí un ángel de luz que yo conseguí aquí en Brasil. Mi vida mudó totalmente después que eu conheci a ADRA, que minha família conheceu a ADRA, foi uma benção para nós. Agora eu estou participando no projeto e como falou a Gisele, agora eu estou ajudando também a irmãos que vêm de Venezuela sem nada, doentes, e agradecida porque Deus é bom. Eu estou em um lugar que para muchas personas quizás es depresión, de ficar con mucha ansiedad, mas eu gosto de mi trabalho, eu faço mi trabalho, como fala o lema de nada, justicia, amor y compasión. Eu siento mucho amor por esas personas que están ahí, que no tem ninguém, que vem sin nada a comenzar. Eu falo para eles que tem que ter paciencia y que tener fe en Dios, que Dios pase las cosas, porque no es por casualidad. Dios permitió que llegara a este lugar para ahora que mi vida cambiara, mi vida mudara de tal manera que yo comencé así, como falei, sin nada. Yo dormía en el show, yo caminaba para ir para el centro, para tirar mis documentos, 5 horas para ir, 5 horas para votar. Mis pies estaban hinchados, doentes, mas agora, graças a Deus, eu estou trabalhando. E, como falei esse dia, eu comecei sem nada, depois alugar uma casa, e agora, graças a essa oportunidade que deu ADRA para mim, de trabalhar allí, eu estou fazendo minha casa que tanto amé en Venezuela y perdí. Ahora aquí en Brasil da para nós tener una casa. Gracias a que ADRA me dio la oportunidad
de devengar un salario digno. Me dio la oportunidad de poder dar para esas personas que están precisando los conocimientos que están en mí y que yo aprendí. Y qué gusto de hacer, ayudar a las personas. Y de verdad, una vez más lo falo y falo para todo el mundo. Adra es un ángel. Adra en el abrigo ten 1000 y poco de personas y você fala con las personas y las personas falan, oi, Adra, 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 gustan porque Adra hace su trabajo con amor, ayuda, encamina, ayuda con su comida. Son tantas cosas que Adra hace por las personas inmigrantes que solamente las personas que conocen a Dios, las personas que tengan a Dios en su corazón pueden hacer, porque pueden vivir lo que vive una persona cuando no tiene nada, cuando pierde todo, solamente con una esperanza, así como yo vine aquí y Dios me ayudó, pude obtener mi sueño de hacer las cosas que estoy haciendo y ahora estoy trabajando en nada. Yo porto esto con mucho orgullo. Para mí vestir esta farda es orgullo, es un privilegio mucho grande, y cada día que yo acuerdo doy gracias a Dios por Brasil, porque nos recibió, por Adra, porque me dio esa oportunidad de hacer lo que estoy haciendo ahora y decirle a las personas que Dios es bueno, que siempre tengo una esperanza al final del camino, así como yo conseguí, muchas personas también están consiguiendo y le pido a Dios que cada día dé más sabiduría para el pastor, para los coordinadores, para Giselle, para todas esas personas que hacen con amor su trabajo, con compasión, con justicia, que dé cada día más sabiduría. Yo me siento feliz por mi trabajo, yo me siento feliz por la oportunidad, yo me siento feliz porque yo llegué sin nada y ahora tengo un trabajo digno, tengo una casa que fue mi sueño, ahora va a ser realidad tener una casa aquí en Brasil. Y como falé una vez en el vídeo, yo amo a Brasil de corazón. Y como lo falé, en mi corazón está Brasil y nada. Adra es amor. Ai, Damelis, toda vez que faz a gente chorar. E a Damelis, Rafael, ela está construindo a casa dela, ela manda para mim os vídeos dela fazendo ali a massa, o esposo dela, a família dela. Ela está construindo a casinha dela aqui do zero, e um dia eu ainda vou lá para visitar a casinha dela, quando ela estiver já terminando de construir. Então, são essas histórias que a gente vivencia, que a gente acompanha de perto, e a gente queria muito que outras pessoas também conhecessem, porque a Damelis é uma mulher guerreira, tem minha admiração, uma ótima profissional, ela ama o que faz, e o que ela fala aqui é com sinceridade, e todo mundo pode sentir isso. Então, essa é a história da Damelis. Obrigada, Gisele. Obrigado, Gi. Obrigado, Damelis, por ter aceitado participar conosco, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida, e sempre um prazer ter você conosco, tá bom, Damelis? Que Deus continue abençoando a tua família. E assim, amigos, muitas histórias assim que deixam a gente emocionado toda vez que a gente ouve, né? Seja ouvindo o vídeo, ouvindo a Damelis falando, é sempre muita emoção, né? Muitas histórias para compartilhar daquilo que Deus tem dado oportunidade da Adra servir mesmo, né? Então, eu sempre digo, as crises, elas trazem oportunidades. E eu acho que a crise migratória trouxe muita oportunidade da gente servir e abençoar pessoas, né? E aquelas pessoas que são abençoadas, um dia também elas vão, assim como a Damelis, abençoar outras pessoas, no caso dela hoje, abençoando com o trabalho, né, com as atividades, com a assistência que ela dá dentro dos abrigos, enfim, né? Que Deus continue abençoando, Damelis. Então, amigos, nós temos uma outra realidade, que é o trabalho que acontece na fronteira, né? Nós temos o trabalho forte, intenso aqui na cidade de Boa Vista, né? Muitos abrigos, ocupações espontâneas. A gente atende em várias localidades aqui, em outros municípios também, para atender todo o corredor migratório que nós chamamos, né?
que são as cidades onde tem migrantes e refugiados. Porém, né, nós sabemos que tem Pacaraima com uma realidade única, e nós tivemos o ano passado, acho que essa foto que você postou, Rafael, lá no início, né, aquela aglomeração de pessoas na rua, é uma foto que reflete o que aconteceu no mês de novembro e dezembro em Pacaraima. Realmente, nós tínhamos mais de 2.000 pessoas morando em situação de rua, né, em todo canto nós tínhamos pessoas, né, famílias, crianças, era uma cena muito, muito delicada, muito complicada de ver, né, e graças a Deus, Deus deu a oportunidade da ADRA, nossas equipes, de estar servindo ali as pessoas, né, depois vou falar um pouquinho mais do que hoje a gente tem feito, o que a gente fez, mas eu gostaria de convidar uma outra participante especial, vou convidar a Sani é enfermeira, né, já está conosco há algum tempo, e hoje ela atua lá na fronteira, em Pacaraima, atendendo o abrigo indígena, né? Sani, está por aí? Sani, nos ouvem? Olá, boa tarde. Boa tarde, Sani. Vou passar a palavra, Sani, conta um pouquinho para a gente qual a situação atual hoje de Pacaraima, conta para a gente um pouquinho do que é o serviço humanitário, o que é o trabalho que a ADRA faz hoje lá em Pacaraima, o que tem sido a tua experiência de vida e o que isso tem mudado, impactado a tua vida. Conta um pouquinho para nós, Sani. Então, eu trabalho aqui bem na fronteira, né? Eu acho que aqui a 50 metros já é a Venezuela, bem pertinho mesmo. E eu cheguei aqui ano passado e foi bem impactante, né? Eu ouvia falar sobre, né, esse fluxo migratório e tudo, mas quando você vivencia, quando você vem realmente ver, né, você vê que você não tem noção do que é. Só realmente quem conhece, quem vive, quem já viu, né? E eu cheguei aqui e eu, assim, fiquei impactada, né? Eu cheguei de manhã e eu fiquei realmente impactada com o que eu vi nas ruas, porque o caminho para o abrigo é um monte de barraca que tinha, né? Eles formavam de um lado as barracas e aí faziam também varais para colocar suas roupas, ou então a roupa no chão para secar, que eles lavavam num riacho aqui próximo, e do outro lado da rua eles montavam tipo faziam uns fogueirinhas, né? A lenha com lata. Inclusive, o nome da rua passou a ser chamada Rua da Lata, porque o pessoal cozinhava alguma coisa que conseguia, né, para poder alimentar um pouco sua família. E, realmente, como a Gisele falou, a cidade lotada de barraca, e à noite também aquele movimento no centro da cidade. O comércio fechava e as pessoas colocavam ali, tem uma avenida aqui que é o centro, e era toda tomada de pessoas deitadas na calçada, né? Somente com papelão. E aqui a cidade é fria, apesar de ser do norte, né? É uma cidade um pouco alta, então aqui faz frio e chove muito, e a chuva é muito forte. Então nós tínhamos crianças, nós tínhamos idosos, nós tínhamos homens na rua, e pessoas que, assim, a quantidade era tão grande, na média de 3.000 pessoas na rua, que o próprio exército não tinha condições de alimentar todo mundo, né? Alimentava os abrigos e tudo, mas muita gente na rua, algumas pessoas que eu cheguei a conversar na época, diziam que fazia uma refeição apenas, e basicamente pão, porque era o que eles tinham condições de comprar, porque algumas tinham familiares já no Brasil que mandavam algum dinheiro, né, para ajudá-los, e eles não tinham condições de, tipo, pagar uma hospedagem, alguma coisa, então ficavam realmente na rua. Ano passado, eles tiveram também um problema que estava demorando um pouco a questão da documentação, e sem essa documentação eles não poderiam avançar. Por isso que muita gente passou um bom tempo nas ruas, né? E aí o Exército foi trabalhando essas questões, né? E foi tentando melhorar de acordo com as necessidades. E hoje, os documentos, eu acho que em 2, 3 dias no máximo, eles ficam prontos, né? Ano passado nós tivemos um protesto aqui com as pessoas da cidade, até eu acho que o Rafael comentou que, né, as pessoas aqui em Pacaraima, eles hoje está mais tranquilo, mas ano passado eles não aceitavam de forma alguma, assim, os venezuelanos nas ruas, eles não queriam os venezuelanos nas ruas,
né? Porque aqui realmente, como a Gisele falou, é uma cidade bem tranquila, né? E hoje é uma cidade bem movimentada, com bastante venezuelano. Então, muita gente não aceitava, e eles fizeram um protesto ano passado e teve um arrastão. Foi um dia assim bem difícil, né? Bem difícil, porque as pessoas estavam bem assustadas. Mas graças a Deus não houve morte, não houve nada assim mais tão grave, né? Porque o exército colocou todos os venezuelanos para dentro dos abrigos. Nós temos 2 abrigos aqui hoje em Pacaraima, né? O alojamento BV8 e o Hanocoida, que é um abrigo indígena e o não indígena. O abrigo indígena, que é onde eu trabalho atualmente, né, a ADRA é responsável pela parte de saúde desse abrigo. Nós trabalhamos com os indígenas Warau. Eles vêm lá da Venezuela, a maioria vem caminhando por 5 a 10 dias, né? Alguns conseguem alguma carona ou pagam uma moto, que é bem caro, quando tem algum idoso ou criança, assim, e eles chegam, assim, numa situação bem vulnerável, né? Eles chegam... A maioria vem descalço também, eles quase não usam sandália, então eles vêm descalços, chegam com os pés todos tudo feridos, chegam desidratados. Eu já recebi criança assim de 8 anos de idade com 8 quilos, que você não imagina como, né? E eu já vivenciei essa situação aqui no abrigo. Então, de vez em quando a gente recebe crianças assim super desnutridas, né? E as famílias realmente em situação de vulnerabilidade, porque quando eles chegam, eles precisam de atendimento médico urgente. O Hanocoida, acho que é o único abrigo hoje que recebe assim que chega, né? Eles têm a livre demanda de quando chegar já procurar o abrigo e conseguir abrigamento. E nós temos o BV8, que ele é um alojamento não indígena, e ele é o que leva, a partir daí ele leva as pessoas para o resto do país, né? Graças a Deus melhorou muito e avançou muito, assim, a questão da interiorização. Então, aqui, todo dia, basicamente, tem ônibus saindo para Manaus ou para Boa Vista, para os abrigos, né? E pelo menos uns 2 ônibus por semana vão para o sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e as pessoas já saem daqui com o emprego certo, né? Então, eles tiram seu documento e aí fazem toda a entrevista, o cadastro e tudo, tem todo o processo, e aí eles saem daqui de Pacaraima pela manhã, começo da tarde, eles passam em Boa Vista basicamente para jantar e já vão direto para o aeroporto, e às 3 da manhã eles já pegam um avião e vão embora, né? Então, hoje nós temos essa condição aí, e até os próprios militares, alguns que ainda acabam tendo contato com os imigrantes que foram embora, eles mandam fotos, né, dizendo, hoje eu já estou trabalhando, eu passeio com minha família no shopping, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eles hoje respondem dessa maneira, né? Então, a gente vê que a situação ainda continua, a gente ainda tem pessoas na rua, mas, assim, hoje a situação está bem diferente do que eu cheguei, né? Está bem controlada, tem chegado gente todos os dias, como o Daniel falou, na base de 400 pessoas, né? A fronteira hoje está aberta. Tem pessoas que vêm apenas para atendimento de saúde, porque eles falam que na Venezuela também não tem nada, então eles vêm apenas buscar atendimento de saúde, né? Outros vêm para estudar, então cada um tem um objetivo, outros vêm porque a família já veio, e assim vai. Então, hoje eles conseguem tirar o documento mais rápido, hoje eles conseguem ser interiorizados também mais rápido, né? As oportunidades hoje estão sendo maiores, e hoje nós temos o anexo BV8, que é um abrigo, onde as pessoas passam somente à noite, né? Durante o dia eles vão resolver as coisas, documento, ficam na rua, e no final da tarde eles podem entrar no abrigo. E hoje nós temos vaga para receber essas pessoas. Nós temos na base de 50 pessoas na rua durante a noite, no caso homens, né? Hoje não tem mais mulheres e crianças na rua, e esses homens também, eles não entram no abrigo hoje porque eles não querem, porque vaga nós temos no abrigo, no anexo, vaga, e o desejo deles é ficarem na rua, o exército toda noite passa, faz a ronda, conversa com eles, mas eles preferem estar na rua
né? E eles têm essa escolha, né? Eles não podem obrigar a colocá-los dentro. Mas o fluxo aqui hoje está controlado, né? O Exército ele continua trabalhando aqui, e aos poucos a ideia é que vá trocando, né? O Exército vai saindo aos poucos e vai chegando civis. Inclusive, agora esse mês já vai acontecer uma troca de 33 militares por 33 civis, que já vão ocupando espaço para trabalho. E aí vai dando trabalho, tanto a venezuelanos quanto a pessoas de Pacaraima, né? Oportunidades mais de emprego aqui. Então, hoje o nosso abrigo também, o Hanocoida, quando eu cheguei aqui, a gente tinha mais de 500 pessoas, uns 530, era a média do abrigo. Hoje nós temos 340. Essa semana, 100 indígenas foram relocados, né, para o novo abrigo indígena, lá em Boa Vista, Tauranuco. Então, 100 indígenas foram embora, e nós estamos apenas com 340, né? Hoje, a situação está bem controlada, graças a Deus, mas sempre não deixa de aparecer. Como esses foram embora, abriu vaga para mais, né? Então, essa próxima semana, com certeza, a gente vai estar recebendo aí mais indígenas, provavelmente em situação, né, de vulnerabilidade, já doentes, desidratados, e enfim. Dani, mais? Não, se alguém tiver algum comentário que queira que eu acrescente, alguma pergunta, eu posso falar. Legal. Gente, a Sani está aí já conosco um tempinho, né? E tem trabalhado lá na linha de frente, em Pacaraima, puxando o gancho sobre a história de indígenas, né? Nós temos duas comunidades indígenas, na verdade, são 4 comunidades indígenas que são da etnia Taurepã, né, que ficam ali na fronteira com Pacaraima, e são comunidades adventistas, né? E aconteceu algo assim muito muito interessante e que a gente admira muito, e isso se tornou uma referência para a ONG e para muitas pessoas também, porque a comunidade indígena, né, brasileira recebeu a comunidade indígena venezuelana na sua comunidade, que é algo bem difícil de acontecer, né? Então, é uma coisa bem legal, é uma comunidade adventista, e quando a gente vai lá, a gente vê a interação, vê que eles receberam os irmãos venezuelanos, indígenas venezuelanos, com amor, carinho, e é uma história bem interessante, né? Só puxando o gancho do que a Sânia acabou de comentar aí sobre a comunidade indígena, né? Deixa eu falar um pouquinho rapidamente. Obrigado, Sani. Muito obrigado, tá, por compartilhar um pouquinho da experiência. Pastor, pode falar, Rafael. Se o senhor me permite, gostaria de fazer 2 perguntas aí à Sani. Sim. A primeira é a seguinte: esses novos agentes, né, civis que vão atuar aí, eles estão vinculados a qual órgão? O Ministério da Saúde, algum órgão federal? De onde eles são? E a outra pergunta é a seguinte: como que foi, aqui, você que está trabalhando na parte da saúde, né, essa acolhida, a questão aí do abrigo durante a pandemia, né? Como que foi lidar com essa situação aí durante a pandemia? Uhum. Tá. Então, os novos civis, eles fazem parte de uma empresa contratada do Exército. Então, é terceirizada, mas é mais na parte administrativa que eles vão trabalhar, entendeu? Então, não seria uma ONG, a gente tem várias ONGs, mas essa não seria uma ONG, é realmente uma empresa e vai prestar serviço para ajudar na área administrativa, né? Algumas funções que poderiam ser feitas pelos civis. E a questão da pandemia, assim, é um pouco difícil ter controle no abrigo, né? Eles, principalmente lá no Hanocoida, que é onde eu trabalho, como por ser um abrigo indígena, ele é por rede, é o redário, né? A gente chama. Então, não tem aquelas carpas, aquelas barracas que apareceu no vídeo, é somente a estrutura de ferro, e aí eles colocam as redes, eles dormem basicamente juntos, né? Eles dormem basicamente juntos. E a questão da máscara não existe. Mas até que
no auge mesmo da pandemia, né, 2020, eu ainda não estava aqui, mas o pessoal falou que tinha gente doente, né? Mas assim, não foi tipo o abrigo inteiro de uma vez. Eles conseguiram que alguns grupos ficassem doentes depois, e aí tiravam, isolavam em outro lugar, e assim foi. A gente aqui tem basicamente uns surtos, né? De vez em quando tem um surto de diarreia. Ano passado a gente pegou um surto de diarreia terrível, e aí tanto os venezuelanos quanto nós brasileiros, né, civis, militares, tivemos esse problema aí com a diarreia ano passado, que graças a Deus foi controlada. Aí tem uma época que a gente tem, tipo, um surto, eu tive um surto no abrigo de sarna, né? E aí a gente conseguiu também, depois disso, controlar. Aí tem uma época que a gente tem bastante gente com tuberculose, e aí a gente já tem aquele espaço, né, que a gente tem que isolar esse pessoal e fazer o tratamento e toda a questão. Então, aqui é mais ou menos isso. Em janeiro, a gente teve outra leva, né, de Covid, inclusive alguns militares e civis nossos também pegaram Covid, e é um tempo, assim, um pouco difícil, mas a gente até agora conseguimos, né, contornar. Aí é assim, cada época tem uma doença que aparece, varicela também já apareceu aqui, teve o surto, e assim vai. Continuam chegando muitas crianças desnutridas ou isso diminuiu? Chega. Infelizmente chega. Diminuiu porque também diminuiu a quantidade, né, assim, de pessoas. Eles estão chegando mais devagar, todos os dias, porém não chegam de uma vez, mas sempre tem. Seja indígena ou não indígena, crianças desnutridas. Diante desse contexto, a gente trabalha... diante desse contexto, a gente trabalha com saúde dentro dos abrigos, com enfermeiros, nutricionistas e agentes comunitários de saúde, né, justamente para apoiar crianças no processo de desnutrição. Então, a gente dá todo esse apoio de saúde, basicamente, em todos os abrigos. Isso. Hoje o Exército também, ele tem um núcleo de saúde, né, onde quando a pessoa chega, que vai tirar os documentos, eles têm que tomar todas as vacinas que nós temos aqui no Brasil, né? Então, as crianças tomam todas as vacinas que tem para sua idade, os adultos, gestantes, idosos, eles todos são vacinados antes de continuar o processo do seu documento, né? Então, eles todos são vacinados hoje para realmente a gente ter o bloqueio e não ter o retorno de algumas doenças que nós tivemos no passado. E hoje nós temos também 5 médicos do Exército atuando aqui. Eles vêm e passam um mês aqui em Pacaraima. Aí nós temos 3 clínicos, um ginecologista e um pediatra, para atender toda a população. Um déficit que nós ainda temos, infelizmente, é a questão de dentista. Aqui eles sofrem muito, né, com a questão bucal, e a gente basicamente não tem dentista para atender a população. Mas nas outras questões a gente tem conseguido fazer bastante, assim. É um hospitalzinho simples, montado com barraca, né? Mas tem atendido a população venezuelana. Sami, com relação à conversão ao adventismo, isso existe ou não? Olha, nosso trabalho aqui com a ADRA, a gente não trabalha diretamente, né, com evangelismo, falar da Bíblia e tal. A gente não trabalha diretamente com isso, né? A gente, pela ADRA, é mais social. O que é que a gente faz? A gente sempre tem uma palavra, né, com as pessoas, a gente trata de uma maneira diferente e tal, mas eu vejo aqui, como eu frequento a igreja não é muito grande, mas a gente tem um grupo de venezuelanos que participam também da igreja. Alguns que já são adventistas, que vêm da Venezuela, e outros que buscam a igreja realmente, né, porque eles têm sede da palavra, eles têm sede de comida, eles têm sede de várias coisas e acabam fazendo parte realmente da igreja, né? Então, o trabalho de evangelismo não é tanto pela ADRA em si, é mais pela igreja local.
entendeu? Pelos projetos que nós já temos da igreja. Inclusive, próximo sábado, a gente vai ter um Impacto Esperança aqui e tal. Então, dentro do abrigo, é mais difícil a gente trabalhar essa questão. Eu digo, a Gisele que perguntou, né? Isso. Eu digo, Gisele, sempre que a ADRA ela abre muitas portas para que a igreja venha e atua, sabe? Eu acho que a gente tem aberto muitas portas, né? Com trabalho social, fazendo o trabalho que Cristo ordenou, né? Ministrando as necessidades, seguindo o exemplo de Cristo. Eu acho que as pessoas, né? Elas recebem o amor de Cristo, elas são comovidas e convencidas, e abre-se, então, muitas portas para que a igreja trabalhe, né? Hoje nós temos muitas pessoas, né, venezuelanos dentro das igrejas, né? E a gente remete a isso ao trabalho, né, social que é feito. As pessoas veem o amor, o carinho que a gente coloca nas nossas ações, o respeito, né, pelas pessoas, né, um trabalho com confiança, né, porque as pessoas doam para nós, né, doadores internacionais às vezes doam para que um trabalho seja feito, e mostrando toda essa boa administração dos recursos e demonstrando o amor no atendimento com as pessoas. Eu acho que muitas portas têm sido abertas, né? Inclusive funcionários, né? Funcionários da ADRA, que não são adventistas, eles acabam conhecendo a mensagem através de nós também. Obrigada. Com certeza. Alguém tem mais alguma pergunta nesse momento? A gente está indo para o final. Mais uma pergunta. Em média, quanto tempo eles ficam no abrigo? Assim, existe algum programa assim de, vamos dizer, não é ressocialização seria a palavra, mas de inserção assim no emprego, né, para conseguir um aluguel social? Existe esse projeto, alguma coisa assim? Existe, então, Gisele. Existe. Pode falar, quem está falando? Não tem um tempo definido, né, para eles ficarem no abrigo. Tem gente lá no abrigo que eu trabalho que estão desde o início, há 3 anos e tal, e outros não. Outros, eles vêm basicamente tirar o documento e vão embora, né? Hoje, tem algumas pessoas no próprio abrigo que eles trabalham fora, e eles têm uma renda, né? Eles têm um trabalho, e eles moram no abrigo ainda assim. Inclusive, os meus 2 monitores de saúde, que são os agentes de saúde que trabalham comigo hoje lá, pela ADRA, eles moram no abrigo, eles são indígenas, né? Eles falam o aral e eles trabalham conosco. Então, eles têm um trabalho, mas é muito importante para nós a convivência deles lá dentro do abrigo, né? E hoje, esse ano, tem uma ONG nova que assumiu o abrigo e eles estão trabalhando justamente isso, o perfil das pessoas ali no abrigo e trabalhando com essa socialização deles, né, para que eles possam realmente, alguns voltar ao mercado de trabalho, outros serem inseridos, as crianças estão indo para a escola fora do abrigo, né, então eles têm a oportunidade de aprender o português, de socializar, de conhecer mais do nosso Brasil. E os adultos, eles estão sendo traçados esse perfil para poder eles realmente começarem um trabalho, né? Porque o abrigo, a gente sabe que um dia, possivelmente, vem acabar, então eles estão trabalhando realmente essa questão para que as pessoas possam ter uma dignidade, ter um trabalho, né? E conseguirem algo a mais. Bem. Pastor, eu tenho uma pergunta que é a seguinte, uns dias atrás eu conversei com uma irmã venezuelana, né, para eu entender melhor a realidade lá na Venezuela, e a minha dúvida é se a ADRA Brasil tem uma parceria com a ADRA Venezuela, porque na medida do possível, se uma parte, né, pelo menos desses refugiados, tivessem ali condições básicas para permanecerem na Venezuela, eu acho que seria o ideal, né, tanto para essas próprias pessoas quanto para o Brasil, porque também somos um país que enfrentamos muitas dificuldades, né, para absorver todo esse fluxo aí, não é fácil, a gente não sabe até que ponto iremos continuar conseguindo atender a todas essas pessoas, né? Então, existe essa conexão ou não? Rafael, assim, pelo que eu sei, assim, da ADRA no geral, né, como a gente está mais a nível regional, né, de estado, né,
mas não tem um trabalho fixo nesse momento da ADRA lá na Venezuela, né? São apoios pontuais, né? Que acontecem lá. Gisele? Quando a gente começou o trabalho aqui, Rafael, em 2018, foi uma das perguntas que eu fiz ao nosso diretor, né, da Brasil. E aí ele falou o seguinte, né, que como a nossa divisão, ela é outra divisão, lá é a Sudamérica, né, na Venezuela, é outra divisão, então a gente não tem esse link. Divisão Interamericana. Isso, Interamericana. A gente não tem esse link. E na época, a ADRA na Venezuela estava sofrendo uma perseguição, tanto é que a cada semana, em Caracas, eles tinham que estar em locais diferentes, porque o governo estava perseguindo eles. Qual era a ideia do governo venezuelano? Eles deixariam a ADRA agir, atuar lá, desde que os financiamentos fossem para o governo local. E aí a igreja, a ADRA de lá, não aceitou, então eles sofriam esse tipo de perseguição. A gente recebeu aqui em Roraima 3 comissões que foram até a Caracas para verificar essa situação, e quando eles chegaram com a gente aqui em 2018, eles falaram, era o pessoal da ADRA Chile, da ADRA Colômbia, e teve outra ADRA também. E aí eles falaram para a gente que eles sofriam, a equipe da ADRA estava super reduzida na Venezuela, e com a redução ainda tinha a questão da perseguição. Então, estava impossibilitado de trabalhar ou desenvolver algum projeto, porque o governo realmente estava condicionando o trabalho deles. Então, foi isso que a gente soube na época, e daí depois a gente nunca mais soube nenhuma situação da ADRA lá da Venezuela. Mas tem ADRA, sim, na Venezuela. Uhum. A irmã me confirmou isso. Ela falou que era, inclusive, um tabu fazer uma campanha, por exemplo, virtual de arrecadação de fundos para ajudar uma determinada comunidade. O governo perseguia, porque isso seria, de certo modo, expor o fracasso do governo, a incompetência do governo de garantir as condições mínimas de vida, né, para aquela população. Então, não só a ADRA, mas outras organizações eram perseguidas, mas pelo que ela me disse, hoje não, hoje já estão atuando livremente. Ela falou os nomes de várias organizações, Médicos Sem Fronteiras, várias organizações internacionais estão atuando livremente na Venezuela, né? Então, eu mesmo me interessei, eu perguntei a essa irmã, né, se ela sabe como, né, enviar recursos, ofertas para lá, para a igreja, para os irmãos lá, né? Porque eu acho interessante esse tipo de ajuda, né? Diretamente para quem está lá, até porque muitos, né? Devido a questões de saúde, de terem familiares idosos, doentes, crianças pequenas, não tem sequer condições de se deslocarem e chegarem até Pacaraima, né? Para receberem o apoio aí da ADRA. Então, fica até esse apelo meu aí, né? Para que os nossos líderes, eu vejo o seguinte, essa questão de serem divisões diferentes, isso não pode, misericórdia, né? Isso não pode ser um obstáculo, né? Uma situação desesperadora, né? Então, deixa um apelo aí aos nossos líderes, né? Esse vídeo vai ficar disponível aí no YouTube, né? Para que eles se sensibilizem, né? Sabe, inconcebível, basta ali a liderança da divisão sul-americana e a outra divisão conversarem e viabilizar esse tipo de ajuda aí, né? Mas esse tipo de ajuda, ele existe, Rafael, esse tipo de ajuda, inclusive, por exemplo, eu não sei exatamente porque a gente está num nível mais regional, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que recursos estão sendo enviados, por exemplo, nesse momento da ADRA, né, aqui na divisão, ADRA Brasil, para o conflito lá na Ucrânia, né? Então, existe esses intercâmbios, essas comunicações, né? Como realmente eu não sei o momento, daquele momento que a gente estava vivendo aqui, eu não estava desde o início, né? A gente não sabe quais os fatores, né? Mas existe essas comunicações, sim, de apoio, às vezes existem campanhas específicas para apoiar, né? Rafael, tem 2 situações que eu posso te comentar, que é o que eu sei, né? E acompanhei também. Então, em 2017, 2018, os pastores daqui do distrito, eles se reuniram e arrecadaram muitas cestas básicas e enviaram para cá, para a fronteira, para os irmãos e, enfim, sociedade civil como um todo, várias cestas básicas que foram arrecadadas aqui para lá. E é por meio de um pastor,
que é brasileiro, e ele atua na fronteira. Semana passada eu conversei com ele, 2 semanas atrás conversei com ele em Pacaraima, e ele estava me falando que ele foi escolhido como diretor da ADRA regional, aqui de Santa Helena do Airém. Só que ele disse que entregou porque ele estava sofrendo muita perseguição por parte do governo, né? Porque, assim, existem alguns estados na Venezuela que são a favor do governo e tem os opositores, né? Então, a gente sabe que esse jogo político, infelizmente, ele acaba interferindo em algumas ações. E aí, esse pastor, que eu conheço ele, que ele mora no Brasil, ele mora aqui e mora lá também. Ele disse que ele entregou porque ele não aguentou, é muita pressão, e aí ele só se focou no evangelismo. Mas ele é um pastor que ele sempre está aberto para receber, então eu posso estar fazendo esse link para vocês, se vocês quiserem conversar com ele, que ele é uma pessoa, nossa, ele é super 10, pastor Minami se chama, ele sempre está aqui em Boa Vista, e ele vai para lá, ele leva toda a ajuda que ele consegue, doação, roupa, cesta básica, ele faz esse link, mas ele entregou mesmo a direção da ADRA lá, ele disse que não quer mais trabalhar assim, porque realmente é bem complicado. Perfeito. Bem, pastor, eu penso que nós estamos caminhando aí para o final, né? O senhor teria mais alguma outra questão, outra informação? Eu postei ali o link da ADRA Roraima, né? Esse link que nós pretendemos colocar na descrição aqui do vídeo, tá? As pessoas que vão nos assistir no YouTube, vamos colocar esse link na descrição do vídeo. Os dados estão todos atualizados ali, né? Os dados que constam no site. Você confirma? Olha, eu vou deixar aqui também o nosso núcleo, né, o nosso Instagram, bem no finalzinho, eu vou deixar... Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Estão vendo, né? Sim. Deixa eu atualizar, só para vocês saberem, né, realmente, assim, o que hoje nós estamos fazendo de apoio à população refugiada que acessa o estado de Roraima. E aí, no final, eu deixo aqui os nossos canais, e também conta, caso alguém tenha vontade de contribuir, apoiar e doar para as atividades que acontecem aqui. Aqui, só resumidamente, deixa eu ver se eu consigo passar. Não está passando aqui. Isso, passou. Aqui eu coloquei só de maneira resumida, esse aqui resume um pouquinho do trabalho que a gente tem feito e as frentes de trabalho que nós temos atuado aqui em Roraima para dar assistência aos refugiados, né? A primeira frente é a parte de saúde, né? Onde a gente atende com os enfermeiros, nutricionistas, agentes comunitários de saúde dentro dos abrigos. E aí, dentro desse projeto que nós atendemos saúde, nós também atendemos a parte de higiene dentro dos abrigos. E aqui vem uma grande diferença da pergunta que você fez, Rafael, não sei se foi você ou a Gisele, né? Como que foi o impacto na época do Covid, né? Na época do Covid, a ADRA criou uma fábrica de hipoclorito. O hipoclorito, né, ele apoiou muito para a higienização dos espaços dentro dos abrigos. Hoje, essa fábrica ainda, ela produz o hipoclorito, cerca de 600 litros de hipocloritos por dia, e graças a Deus a gente consegue entregar dentro dos abrigos e apoiar ali na higienização dos espaços junto com os nossos monitores de WASH. Então, essa é uma frente muito importante dentro de todos os abrigos que a ADRA atua e ajuda dentro dos abrigos. Outra frente muito importante que a gente atua é a frente da alimentação, né? Porque encontrar a quantidade de pessoas que chegam em condições de desnutrição, pessoas que chegam, né, com peso baixo, né? Então, assim, muitas pessoas vêm caminhando, né? Na época que eu ainda estava no Amazonas, nós recebemos muitas pessoas que vinham caminhando da Venezuela até chegar ao estado do Amazonas, em Manaus. Então, levavam meses caminhando até chegar em Manaus. Então, a gente encontrou muitas pessoas nessa situação. Então, nós entendemos que a parte de alimentação é muito importante. Então, a gente trabalha ou dando cartão, né, ou dando cartãozinho para que a pessoa possa ir no supermercado e comprar o alimento, né? Ela tem essa dignidade de escolher o produto, o alimento que ela tem necessidade, né, que ela precisa para aquele momento, ou em alguns momentos entregando cestas básicas. E aqui vocês estão vendo essa tabelinha, alguns resultados daquilo que pela graça de Deus, né, e pela doação e contribuição de tantas pessoas, a gente conseguiu fazer o ano passado, o ano de 2021.
né? E aqui nós temos também as refeições que são produzidas, principalmente população que estão em condições de rua, que não tem condição, não tem onde cozinhar, onde não tem como preparar alimentação, nós fazemos as refeições. Neste momento, nós estamos produzindo refeições lá na cidade de Pacaraima. Todos os dias são entregues 950 refeições para a população de rua, né? Que é a população que não tem onde cozinhar, né? E que elas ficam ali esperando o dia todo na fila para conseguir documentação, conseguir se regularizar e entrar no país. Então, é das frentes muito bonitas que a gente tem de trabalho, a produção de alimento. E também a entrega de kits de higiene, que também é muito importante, principalmente para a população que está aí nos abrigos em situação de rua. E aí, uma frente que eu acho muito legal também que nós trabalhamos, que eu acho que essa frente aqui, que é as capacitações, as formações, que eu acho que é algo muito, muito impactante. Por quê? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas... A maioria dos venezuelanos que chegam, as pessoas são formadas e têm a sua formação na Venezuela, mas chegam aqui e não conseguem trabalhar, né, na sua área de atuação. E isso é um grande desafio, né? A Gisele aí, a gente tem acompanhado, feito muitas entrevistas, né? A gente pega médicos, advogados, pessoas que tinham a sua profissão e tinham né, a sua profissão, a sua qualidade de vida na Venezuela antes da crise, e chegam aqui agora não conseguem trabalhar na sua área. A gente encontrou médicos, né, que estavam juntando latinha na rua, né? Assim, não que isso não seja algo digno de fazer, mas ele tinha sua profissão, tinha sua estabilidade, mas agora, chegando aqui, ele não tem como trabalhar na sua função. Então, uma das frentes de trabalho da ADRA justamente é formar e capacitar pessoas, tanto na formação de línguas, né, trabalhando com cursos de português, empreendedorismo e cursos profissionalizantes também. O ano passado, a gente teve, pela graça de Deus, aqui, conseguimos formar 455 pessoas, né? E são formações, né, e certificados reconhecidos, porque todos os cursos são fornecidos junto com o Senai, Senac, Sebrae. Então, pela graça de Deus, aí a gente tem conseguido fazer muitas, muitas coisas, Rafael. Resumindo, Rafael, e amigos que estão aí nos ouvindo, aqui é um pouquinho do que a ADRA tem feito no estado de Roraima para atender os nossos amigos, nossos irmãos refugiados, migrantes que chegam a cada dia aqui no estado, tá bom? E aí eu sigo aqui, deixando aqui para vocês, tá bom? Vocês podem seguir, tá bom? A ADRA Roraima, e tudo que a gente faz, a gente posta ali semanalmente, as nossas atividades, né? Vocês podem seguir pelo nosso Instagram, que é o núcleo.roraima. E também pode seguir aquilo que a ADRA faz no Brasil todo para receber refugiados pelo site da ADRA Brasil, que é adra.org.br. E aqui segue também as nossas contas, que vocês podem doar, pode ser um doador mensal ou uma única vez doando para as necessidades, né? Por exemplo, né, se você quer doar para a cesta básica, em média uma cesta básica está custando 160, uma cesta que consiga atender uma família por um mês. Se for uma cesta para atender menos de 15 dias, em torno de R$60, né? Para a gente entregar um kit de higiene, em torno de R$30 um kit de higiene, né? A produção das nossas marmitas hoje custa para nós em torno de R$10 cada marmita, né? Então, assim, vocês vão vendo os desafios que nós temos para conseguir continuar atendendo. Então, aqui segue a nossa conta, segue também o número do nosso Pix, tá bom? Que é o nosso CNPJ, e aí vocês podem estar apoiando e continuando a contribuir com a obra aqui no estado de Roraima, atendendo a população de refugiados. E aí, Rafael, eu abro aqui, se alguém tem alguma pergunta a mais, algum questionamento, a gente está aqui super disponível a responder, tá bom? E fazer com que vocês compreendam e entendam as realidades que é o fluxo migratório, né, aqui em Roraima. Pastor, caso algum empresário esteja nos acompanhando e esteja precisando de mão de obra, aqui no Sudeste, pelo menos, isso é muito comum, né? Uhum. Às vezes o comerciante ele não encontra gente disponível, gente que queira trabalhar no comércio dele. Eu mesmo conheço comerciantes aqui em Vitória que já me relataram essa dificuldade, uma dificuldade enorme para conseguir gente ali disposta a trabalhar. A ADRA, por acaso, faz essa ponte, pode facilitar, caso esse irmão, esse empresário, enfim, queira contratar um venezuelano que tem ali um mínimo de qualificação, que tem ali a sua documentação em dia, enfim, isso é possível?
Com toda certeza, Rafael, com toda certeza nós temos algumas vias que a gente pode contribuir. Primeiro, nós temos sempre pessoas formando na ADRA, né? Com os cursos que a gente tem de profissionalizantes. Nós temos, por exemplo, cursos de pedreiro, curso de eletricista, cursos de pintor, cursos de hotelaria. Então, a gente tem alguns cursos que nós conseguimos formar pessoas que estão aptas ao mercado de trabalho. Outra ponte que nós podemos fazer são com as organizações que trabalham diretamente, né, com a interiorização no ramo da empregabilidade, né, pelo trabalho. Então, eles conseguem, se vocês têm um empresário que é uma pessoa de uma área, conversa com essa organização, né, eles vão apoiar levando essas pessoas até o estado onde tem a vaga de trabalho. Então, a gente pode fazer esse link também com essas organizações que fazem esse processo da interiorização por vaga de trabalho. Perfeito, pastor. Há mais alguma questão, mais alguma dúvida? Não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta, né, para a gente poder expor aqui qualquer dúvida que as pessoas tenham. A gente tem aqui à disposição. Eu vou tirar aqui da tela. Perfeito. Acho que deu tempo das pessoas anotarem aí, quem tiver interesse de nos seguir, acompanhar e também doar, né? Certo. E aqui então é um pouquinho, sabe, Rafael, do que a gente tem feito, e eu sempre louvo a Deus pela oportunidade. Eu volto sempre a falar mesmo, eu já falei 2 vezes durante a live aqui, as crises, elas trazem oportunidades grandes para servir e para a obra do Senhor. Né? Eu creio que a crise não veio porque Deus proveu essa crise, mas Ele deu a oportunidade em meio às crises a igreja servir, e nós temos tido muitas oportunidades de servir e abençoar essas pessoas, né? Então, nós, enquanto a gente tiver oportunidade, como diz o texto bíblico, continuemos fazendo bem, né? Para que as pessoas, né? Então, seguimos aqui à disposição, né? Contamos também com a oração de vocês que nos assistem, porque o trabalho aqui é intenso, tem momentos que são mais intensos do que os outros, né? Mas pedimos a oração por nossa equipe, por todos que trabalham aqui na linha de frente com o trabalho da migração, e que Deus continue a nos abençoando, nos usando e sendo realmente uma luz onde nós estamos, né? Eu quero só acrescentar o que o Rafael falou aí. Aqui no Espírito Santo, particularmente aqui em Vitória, aqui nós estamos com muito problema com respeito de profissionais em todas as áreas, tá? Eu trabalho na área do granito aí, é uma grande dificuldade da gente encontrar um profissional para trabalhar na área. Quase toda marmoraria tem vaga para trabalho, tá? Uhum. Agora mesmo eu estou precisando de um profissional. Não tem, não se acha. Uhum. Porque a área também é uma área insalubre, é uma área que o serviço é pesado, tá? E o pessoal aqui, eles não querem se sujeitar a isso, tá? Uhum. Então, é uma informação que eu estou dando, e que às vezes a gente pode pensar em alguma coisa, tá? Ver se pode ajudar em alguma coisa. Ver Com se certeza. tem a Edilson, vocês podem fazer o contato conosco, com a ADRA, a gente pode fazer o link. Hoje a gente não tem um projeto específico que trabalha com a interiorização pela vaga de trabalho, mas nós temos parceiros que trabalham junto com a ADRA, que trabalham especificamente com isso. E à medida que tem uma vaga sinalizada de trabalho aí, né, eles conseguem a passagem, conseguem encaminhar essas pessoas até chegar no local onde tem a vaga de trabalho sinalizada. Então, assim, pode fazer contato conosco, nós podemos fazer esse link, entendeu? Enfim, passar as vagas, tem vaga tal, a gente faz o contato com as instituições que trabalham já nessa área, que é assim que a gente trabalha em rede, não tem como trabalhar sozinho para atender uma demanda tão grande que é a demanda de refugiados, né, que chegam a cada dia, né? Então, não tem como trabalhar sozinho, a gente faz esse trabalho em rede mesmo. Perfeito. Bem, 18 horas aqui, Roraima está no mesmo fuso horário de Brasília? Não, aqui nós somos 17 horas. 17 horas ainda, né? Pois bem,
Mas eu penso que foi uma live bem esclarecedora. Desde já, muito obrigado, pastor Daniel, toda a sua equipe, né? Realmente uma gratidão imensa, né? Todos esses esclarecimentos. Nós vamos, como eu falei, disponibilizar esse vídeo no YouTube. Gostaria até, não sei se eu vou conseguir em breve, né, mas até fazer cortes desse vídeo, né, para facilitar até a comunicação, para que essa mensagem chegue às pessoas, porque essa informação não tem alcançado, né, e como a informação não chega, às vezes as pessoas têm, aqui no Sudeste, né, em outras partes do Brasil, uma falsa sensação de que o problema aí na fronteira acabou ou diminuiu significativamente, quando não é verdade, né? Continua muito grave, né? Então, muito obrigado aí de coração, né? Todos vocês contribuíram muito para essa live, foi realmente muito rica, né? Muito interessante tudo o que vocês passaram aí. Bem, então eu vou pedir ao senhor mesmo, pastor, que faça então agora a oração final, né? Se alguém tiver mais alguma consideração rápida aí para fazer, caso contrário, então vamos, né, encerrar. E sempre que vocês então quiserem também entrar em contato conosco, né, podem se sentir à vontade. Nós vamos sempre procurar ajudar na medida do possível os projetos da ADRA aí em Roraima. Estou disponibilizando meu número de contato também, Rafael, aí caso alguém precise, tá bom? No caso de alguma informação, de alguma dúvida, de algum encaminhamento, tá meu número aí, podem fazer contato comigo também, tá bom? Última pergunta antes da oração. Eles não estão mais falando sobre esses refugiados da Venezuela que vêm para o Brasil, porque eu acho que eles abafaram esse assunto, porque veio essa epidemia de coronavírus. Aí só sentiu agora no coronavírus e agora estão mais sentindo agora na guerra lá na Ucrânia, na Suíça, e agora eles tiraram a atenção dos refugiados da Venezuela. Para mim, deve ser isso, que eles não estão mais falando isso. Mas a crise ainda continua, né? E a gente ainda continua aqui apoiando pela graça de Deus. Amém, irmão, nos apoiando. Tá bom, sim. Nelson? Sim, vamos orar, então? Vamos Vamos. orar, então, pedindo que Deus possa conduzir a cada um de nós. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos porque nessa tarde tivemos a oportunidade de aqui, Senhor, ouvir histórias, ouvir testemunhos e ver, ó Pai, que apesar de tantas crises que o mundo passa, Senhor Deus, nós temos tido tantas oportunidades de servir, de mostrar o amor, a justiça e a tua compaixão para com aqueles que necessitam, Senhor. Em especial falando de refugiados, Senhor. É uma crise que tem afetado o mundo todo. Quantas pessoas no mundo são forçadas, Senhor Deus, a sair do seu país, largar tudo para trás, a sua casa, os seus familiares, os seus bens, largar tudo que conquistou, mas a gente vê também a tua mão misericordiosa cuidando e abençoando estas pessoas, Senhor. E obrigado pela oportunidade que o Senhor concede à tua igreja, através da ADRA, de cada irmão que tem se envolvido, seja orando, doando, ajudado de maneira presencial, Senhor, para aliviar o sofrimento de tantas pessoas. Te suplicamos que o Senhor continue a nos abençoar, continue a abençoar aqui, Senhor Deus, a ADRA em Roraima, para que continuemos, Senhor, sempre ajudando as pessoas que chegam e adentram ao nosso país a cada dia, e que o Senhor possa estar, de certa maneira, Senhor, cuidando das pessoas ali na Venezuela, estando, Senhor Deus, sobre a situação ali, Pai. Sabemos que o Senhor tem um controle da história, tem o controle do mundo nas tuas mãos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um dos teus filhinhos. Clamamos as tuas bênçãos, as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.